nossa mensagem inicial de hoje é aqui do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e a nossa mensagem de hoje é a 112. A mensagem 112 tem o título de Diante da Justiça. Querida Ana Vanessa, seja bem-vinda. Justiça, não é? A justiça dos homens é tão frágil, porque nós ainda somos frágeis, não é? E a justiça dos homens são espíritos encarnados, nós sabemos, não é? São frágeis como nós mesmos somos ainda, não é? E aqui nós vamos ver, como versículo destacado de Emmanuel, por Emmanuel, palavras de Jesus, narradas pelo evangelista Mateus, no capítulo 5, no versículo 20. Então, estamos lá no Sermão da Montanha. E Jesus diz a quem? Diz à multidão, diz a todos nós: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Daí nós vemos os escribas e fariseus eram os observadores do cumprimento da lei mosaica, não é? Eram principalmente os fariseus o eram. E então nós vemos, são homens do templo, são homens que estão ligados profundamente à lei mosaica. Mas Jesus diz que se a nossa justiça não exceder a deles, nós não entraremos no reino dos céus. Quer dizer que eles estão muito bons para saber, mas muito mal em fazer o que sabem. A justiça não é um corpo teórico, não é? Se nós não tomarmos decisões justas, não há justiça em nós. Portanto, se a nossa justiça não for de melhor qualidade, aí como é que podemos trazer a nossa justiça para uma melhor qualidade? Baseando-nos nas leis de Deus, não é? E aí teremos sim, uma segurança inquestionável de que os nossos parâmetros de justiça estão muito bem alicerçados. Então, Emmanuel vai comentar as palavras de Jesus. Vou repetir. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O reino dos céus é uma outra esfera vibratória. E essa esfera vibratória está dentro de nós quando atingirmos esse estágio. É a plenitude moral e espiritual. Esse é o reino de Deus. E é algo que será conquistado por cada um de nós, resultado do trabalho particular de cada um de nós. Então, ouçamos Emmanuel. Escribas e fariseus assumiam atitudes na pauta da lei antiga. Olho por olho, dente por dente. Atacados, devolviam insulto. Perseguidos, revidavam cruéis. Com Jesus, porém, a justiça fez-se a virtude de conferir a cada qual o que lhe compete, segundo a melhor consciência. Ele mesmo começou, Jesus, por aplicá-la a si próprio. Enredado nas trevas da imprudência de Judas, não endossa condenação ou desforço. Desforço é reparar a ofensa de uma forma com revide, não é? Então, sem condenação ou sem desforra nenhuma. Abençoa-o. Então, Jesus abençoa Judas e segue adiante, na certeza de que o amigo inconstante já carregava consigo mesmo infelicidade suficiente para chorar. Ainda assim, porque o Mestre nos haja ensinado o amor sem limites, isso não significa que os discípulos do Evangelho devam caminhar sem justiça, na esfera das próprias lutas. Apenas é forçoso considerar no padrão de Jesus, que, no padrão de Jesus, a justiça não agrava os problemas do devedor, reconhecendo-lhe, ao invés disso, as necessidades que o recomendam à compaixão, sem furtar-lhe as possibilidades de reajuste. Então, não mais o quê? Não mais revide, não mais
desforra, mas compaixão e ajuda para o reerguimento moral. Se ofensas, pois, caírem-te na alma, compadece-te do agressor e prossegue à frente, dando ao mundo e à vida o melhor que possas. Porque quando nós ficamos presos a uma ofensa, a um mal que nos fazem, nós não avançamos, não é? Nós ficamos lá detidos naquele problema que não é nosso, porque não fomos nós que o geramos, então por que vamos nos prender? Sigamos em frente e deixemos as escolhas junto àquele que as faz. Isso nos liberta. É o que acontece mesmo no caso do perdão. É uma libertação para nós próprios. Então, pois, se ofensas nos caírem na alma, vamos nos compadecer do agressor seguindo à frente e dando ao mundo e à vida o melhor que possamos. E conclui Emmanuel dizendo: aos que tombam na estrada, basta o ferimento da queda. E aos que fazem o mal, chega o fogo do remorso a queimar-lhes o coração. Mas eu vejo muitos que fazem o mal e não tem nenhum fogo de remorso queimando o coração. Eles ainda não perceberam, mas está queimando. Não tem questões assim? Que pessoas estão ali, acontece muito com os rancenianos, não é? Eles são insensíveis ao fogo, por exemplo. Então, isso é muito perigoso, porque eles se queimam e não percebem que estão queimando. Isto acontece com os que erram e não assumem que estão errando. Não percebem ou preferem ficar indiferentes a isso. Está lá, está a queimar. Uma hora, um século, um milênio lá, eles vão ter que se render a isto. E é o que ele chama de fogo do remorso, a queimar-lhes o coração. É digno mesmo de compaixão.